glorificar o teu santo nome. Que essa água nunca venha faltar, Senhor, para nós. Que a gente venha buscar cada dia mais a presença de Deus. Amém? Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo. Glória a Deus. Venha com alegria. Aleluia. Tu és santo, Deus. Tu és amado. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia, paz do Senhor, irmãos. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Isso aí, em nome de Jesus. Dê a paz do Senhor para quem aí está do seu lado, atrás de você. Glória a Deus, diga que é bom te ver aqui, irmão. Aleluia, aleluia. Olha só, abra sua Bíblia lá em Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Amém. Carta de Tiago, capítulo 1. Hoje a gente vai, hoje eu estou iniciando, a gente vai estar iniciando, querido, uma série de mensagens que nós vamos estar falando sobre perseverança. Toda quarta-feira, a partir dessa, na próxima quarta-feira, a gente vai estar falando sobre perseverança. Então eu gostaria muito que você, se você puder trazer um caderno, trazer uma caneta, para anotar tudo aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração, para, sabe, depois você pegar e meditar no que vai estar sendo ministrado. E hoje o Senhor trouxe isso ao meu coração, estava buscando ao Senhor, e Deus, Ele trouxe isso porque nós precisamos avançar, sabe, naquilo que o Senhor lhe deseja para nós nesse tempo, porque Deus, Ele tem uma vontade para cada um de nós nesse tempo, e nós precisamos de perseverança para desfrutar de tudo que Ele tem preparado agora para nós. Não estou falando de quando nós estivermos na glória, eternidade, mas de agora. Amém? Deus tem uma vontade para cumprir agora na nossa vida. Aleluia. Então tudo isso é necessário, e uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é sobre perseverança. Amém? Todos nós precisamos perseverar. Para hoje você estar aqui, você teve que perseverar na sua fé. Para algumas coisas acontecer na nossa vida, nós temos que perseverar. Nós temos que continuar e não desistir. Aleluia. Então perseverança é eu permanecer caminhando, é eu permanecer continuando, sabe, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, é eu prosseguir, é eu ir adiante, é eu não me deter, sabe, é eu não me limitar com aquilo que está ao meu redor, é eu sempre olhar além daquilo que está diante de mim, perseverar e não desistir. Aleluia. Então esses dias eu vou estar trazendo toda quarta-feira uma série de mensagens que fala sobre, vamos lá, perseverança. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Vamos declarar algo, vamos ter um dizer durante esses dias, e você vai trazer isso para a sua vida. Vamos lá, vai ser assim: perseverar e não, aleluia. Eu vou falar perseverar e não desistir, ok? Perseverar, aleluia. Perseverar e não desistir, porque diz assim para quem está do seu lado: desistir é para os fracos. Amém? Desistir é para quem? Para os fracos. É por isso que você é forte. Aleluia. Se Jesus desistisse, nós não estaríamos aqui. A obra
de Deus não estaria completa. Desistir é para os fracos e covardes que têm medo de enfrentar. Missionário, mas nem sempre é fácil continuar. Eu sei, querido. É aí que divide aqueles que são fracos e aqueles que são fortes. É aí que divide aqueles que permanecem, aqueles que perseveram. É aí que está o galardão. Sabe? É aí que está a diferença entre aquele que serve e quem não serve. Amém? Porque vai chegar um tempo, querido, que você vai ser posto à prova. E toda a prova é para gerar perseverança em nossa vida. Aleluia. O que nós vamos aprender, o que eu quero falar hoje é sobre a gente perseverar para uma vida firme com Jesus. Se a sua vida com Jesus está meio cambaleando, nessa noite o Senhor ele vai trazer princípios ao seu coração. E eu quero que você agarre isso aí, para que você fique firme. Se você ainda está com medo, de retroceder, você vira e mexe, vem um pensamento de desistir, arranca isso hoje, coloca a mão na tua cabeça. Coloque a mão na tua cabeça. Eu declaro que qualquer pensamento de projeto, de vida com Deus, de desistir da caminhada, de desistir da fé, de desistir do casamento, de desistir de um relacionamento com Deus, por situações difíceis, todo pensamento de desistência sai agora. Eu declaro que sai agora em nome de Jesus. Todo pensamento de desistência, qualquer pensamento de fracasso, de eu não posso, eu não consigo, diga assim, sai. Amém? Em nome de Jesus, olhe para cá agora. Qualquer pensamento que vier na sua mente, não, essa vida de cristão não é para mim, essa vida na igreja não é para mim. Sabe, viver uma vida em santidade não é para mim. Viver uma vida com um propósito não é para mim. Viver uma vida com Deus, um relacionamento com Deus não é para mim. Viver uma vida de sucesso não é para mim. Todo mundo prospera, menos eu. Ei, isso aí vai acabar a partir do momento que você aprender a perseverar da maneira correta. Eu estou falando aqui sobre perseverança, não sobre persistir. Há uma grande diferença entre perseverar e persistir. Perseverança é você continuar, mesmo que um caminho não esteja dando êxito, você vai por outro caminho em rumo ao seu alvo. Persistir é você permanecer com a mesma ideia, mesmo ela falhando, você não desiste. O que acontece? Quando você persiste, você vai se desgastando. Não, mas um dia vai acontecer, e nunca acontece porque você permanece na mesma rota. E às vezes Deus quer dar uma nova rota para nós, e nós continuamos com o mesmo pensamento, continuamos com a mesma visão, e sendo que Deus está nos chamando para um outro lugar. Quem está me entendendo? Aleluia. Em algumas partes da Bíblia você vai ver o Espírito Santo impedindo os apóstolos de entrar em certas cidades. Por quê? Porque ainda não era o tempo. Porque a Bíblia fala que há um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. Aleluia. Amém. E existe um tempo, querido, que nós vamos ter. Eu aprendi isso com o irmão Vando hoje, mas eu já sabia isso, né? Mas é sempre importante a gente relembrar. Existem algumas fases da nossa vida que nós vamos ter que parar, dar uns passinhos para trás, não para retroceder, para a gente olhar o que a gente vai fazer. Aleluia. Parar e observar onde é que a gente está errando. Quando a gente está construindo uma coisa que está saindo do padrão, a gente tem que voltar um pouquinho para trás e observar se tudo está certo. Quem está me entendendo? Na nossa vida é assim, gente. Nós vamos ter que parar, sentar um pouquinho. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado aqui no meio da minha casa? Por que o meu casamento não muda? Porque a Bíblia fala que Jesus, ele liberta, ele transforma, e eu não estou vendo isso. Quem está me entendendo? A Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por que isso não está fluindo, não está acontecendo? Sabe, querido, significa que nós temos que parar e ver que se tem alguma coisa errada aí. Porque se eu estou pegando, injetando a palavra na minha casa, estou injetando a palavra no meu coração, injetando a palavra nos meus filhos, mas não há transformação, ei, tem alguma coisa errada. Já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada mudou. Será que não aconteceu nenhum milagrezinho? Quem está me entendendo, querido? Não tem como, porque a palavra ela gera. A palavra ela provoca um milagre. Aleluia. A palavra de Deus ela faz o impossível acontecer.
Porque a Bíblia fala isso. Amém? A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus liberta. E se nada está acontecendo, nada está fluindo na minha vida, significa que eu tenho que parar e agora, ei, Deus está me mostrando uma nova rota aqui. Se nada aconteceu é porque quer. Não estou falando que você vai desviar do caminho, não. Significa que em algum momento da caminhada você pode ter perdido a visão de Deus. Porque acontece, querido. Acontece muito isso. Às vezes a gente perde a visão e a sensibilidade ao ouvir a voz de Deus. Sabe quando isso acontece? Quando a gente se fica muito atarefado. Quando a gente deixa de valorizar as coisas simples no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque a gente já amadureceu na fé e acha que já sabemos alguma coisa. E a verdade é, querido, que as coisas pequenas, as coisas simples, elas são fundamentais. Sabe aquelas letrinhas miudinhas do contrato que às vezes a gente ignora? É lá que estão as coisas mais importantes. Você vê as propagandas aí, propaganda de televisão, celular, né? Às vezes a gente vê o preço tu vai olhar, meu Deus, R$79, aí tu vai ver, são 10, 12 parcelas de 79. Mas a parcela o que? Está bem pequenininho, né? Lá as 10 vezes está bem pequenininho e a parcela está bem grandão, né? E o que é que acontece? Nós somos atraídos pelas coisas grandes e esquecemos as pequenas. E sabe o que acontece? Você nunca vai conseguir alcançar as grandes, porque você está menosprezando os pequenos. Então pequenos, sabe, quando a gente valoriza os pequenos inícios, nós vamos alcançar as grandes. Valorize os pequenos inícios para você se tornar grande. Aleluia, amém. Quando nós valorizamos, querido, o início de tudo na nossa vida, você não vai desviar do caminho, você não vai perder o foco. E hoje eu quero falar sobre isso, perseverança para uma vida firme com Jesus. Glória a Deus. E aqui em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Aleluia. Querido, perseverança, ela é a chave para a gente viver uma vida firme com Jesus. Perseverança, diga assim, é a chave para viver uma vida firme com Jesus. Perseverança é você não desistir. Ah, missionário, mas está difícil lá em casa. Não desista. Se você não desistir, vai haver rompimento. Se você não desistir, vai haver um milagre. Se você não desistir, as portas vão se abrir. Se você não desistir, você alcançará o seu alvo. Aleluia, aleluia, porque tem recompensa para quem não desiste. Ou seja, tem recompensa para quem persevera. Glória a Deus. Aleluia, querido. Tem persevera, sabe? Quem persevera, querido, tem uma recompensa. Querido, ter perseverança e ser e permanecer firme. Quando eu tenho a perseverança, esse princípio no meu coração, eu sou uma pessoa firme. Aleluia. Eu sou uma pessoa convicta na minha decisão de seguir a Cristo. Glória a Deus. Sabe, só que no momento que nós estamos diante da indecisão, nós temos que ser convictos. Se eu decidir seguir a Cristo, no momento de indecisão eu tenho que permanecer com Ele, porque se em algum momento da minha caminhada eu olhar para Isaac, o filho da promessa, e olhar para o que Deus falou, aquele que me deu o filho,
eu ter que sacrificar o meu filho, eu tenho que permanecer com aquele que me deu um milagre. Aleluia. Eu tenho que permanecer com aquele que gerou o milagre. Mas a bênção não era de Deus, era de Deus. Amém? Quem está me entendendo? E se Deus pede algumas coisas nossas, entendeu? Se tem algumas coisas que Deus ele nos deu, mas que já começou a ocupar o lugar de Deus na nossa vida, nós temos que perseverar no nosso relacionamento com Deus. Porque todo relacionamento gera fruto. Aleluia. E se eu permanecer no meu relacionamento com Deus, nós vamos ver os frutos. Amém. Se nós permanecermos com um abençoador, as outras coisas serão coisas maiores, querido. Porque Deus nunca vai te dar algo inferior. Sempre é daqui para frente. A nossa jornada com Deus é daqui para frente. Nunca é para retroceder. Aleluia. Nunca é para cair. Sempre é para prosseguir. Amém? A nossa jornada com Jesus é sempre para prosseguir. O melhor de Deus para a nossa vida está para frente. Está diante de vós, está diante de vocês. Ei, quando o povo de Deus saiu de Israel, saiu do Egito, né? O que foi que Deus falou? Olha, vão, mas o mar vermelho está aí diante de nós, missionaria agora. O que a gente vai fazer? Ei, o Deus que te chamou, Ele vai abrir o caminho. Porque Ele abre porta onde não tem porta. Aleluia! Ele abre porta onde não tem porta, porque Ele é o Deus do impossível. Quem está falando isso? É a palavra dEle. Não estou inventando, eu só estou falando que a Bíblia me fala. Então quando eu persevero na minha vida com Deus, eu vou ver os sinais dessa perseverança. Eu vou ver na minha maneira de orar. Eu vou ver dentro da minha casa. Eu vou ver no meu corpo físico. Se eu permanecer uma vida com Deus, aleluia, eu vou entender que a enfermidade não me domina. Eu vou entender que a miséria não é o meu Senhor. Eu vou entender que o Deus desse século não molda a minha vida, porque eu já tenho um Senhor. E eu estou perseverando com Ele. Aleluia. E bem-aventurado aqueles, querido, que não viram, mas que creram. Aleluia, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, no nome de Jesus. Querido, permaneça, persevere na sua decisão, querido, de seguir a Jesus, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de problemas, persevere. Aleluia, mesmo diante de conflitos que aparecem no nosso caminho, amém, não desista. Perseverar é não desistir. Perseverar é não desistir. Que isso fique gravado na sua mente, no seu coração. É perseverar e é não desistir. Isso é perseverar. No nome de Jesus. Perseverar, querido, é não desistir na sua comunhão com Deus, na sua caminhada com Jesus. Aleluia. Porque essa recompensa está diante de nós, em nome de Jesus. Persevere na sua vida do jeito de Deus. Isso aqui é fundamental, querido. Porque o que acontece às vezes, como eu estava falando, a diferença entre permanecer e perseverar e persistir. Sabe, às vezes nós queremos permanecer na presença de Deus do nosso jeito. Não, missionário, mas eu nasci assim, eu sou assim. Homem nenhum vai me mudar. Então, se você não perseverar da maneira de Deus, você não vai ver o milagre. É por isso que tem pessoas que passam anos e anos dentro da igreja e não alcançam a terra prometida, porque elas querem caminhar com Deus da maneira delas. Quando tudo vai bem, elas estão firmes na fé, elas veem o milagre. Mas quando começa a aparecer a dificuldade, elas começam, mais antes a gente viver lá no Egito. Era mais antes a gente ter ficado lá no Egito, pelo amor de Deus. Isso se chama servir a Deus por vista. Isso não é perseverança. Então, o povo de Deus passou 40 anos no deserto. Por quê?
Porque eles estavam perseverando da sua maneira, do seu jeito. Eles estavam caminhando, seguindo Moisés, mas do jeito deles. Toda vez que eles andavam em obediência, acontecia o milagre, amém? Acontecia. E é assim na nossa vida. Às vezes quando as coisas começam a dar certo, é porque a gente está bem com Deus. É só a gente sair do lugar da brecha, a gente vê as coisas desandarem. Começa a aparecer guerra no casamento, começa a aparecer guerra no nosso ministério, começa a aparecer problema financeiro, um aparelho, alguma coisa na sua casa que estava bem, começa a dar problema. Por quê? Porque a gente parou de perseverar na presença de Deus. Amém? As crianças aí, por favor. Aleluia. Vamos lá. Olha só. Persevere na vida do jeito de Deus. Aleluia. E verás a recompensa no nome de Jesus. Aqui no versículo 2, vamos ler novamente, querido. Versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem. Olha só o que está dizendo: passarem por diversas. Não está dizendo que você vai ficar sempre na prova, está dizendo que você vai passar. Está falando no passado aqui, não é verdade? Passarem, né? É no passado, né? Faltei essa aula de português, né? Passarem. Vocês vão passar. É no futuro, né? Passarem. É no futuro. Futuro, presente. Você entendeu, né? O que acontece? Quando a gente passa por esse momento de prova. E o que é o momento de prova? É esse momento de dificuldade, de necessidade, de aflição, quando o dinheiro falta, quando começa as dificuldades, quando parece que tudo está saindo do eixo, porque viver com Jesus não é uma vida fácil, mas também não é uma vida impossível. Quem está me entendendo? Porque muitas pessoas falam: mas seguir Jesus é difícil. Sim, tem as suas dificuldades, mas eu quero dizer para você que viver com Jesus é muito melhor do que caminhar sozinho. Aleluia, porque ainda que eu caia, Ele me levanta. E a Bíblia fala que Ele me toma pela mão direita. Amém? Então o que acontece? Em momentos de pressão, se gera a oportunidade. Aqui no versículo 2 a gente vê: considere motivo de alegria de passarem por diversas provações. Primeira coisa, oportunidade. Primeira coisa que a prova ela gera para nós, uma oportunidade de quê, missionário? Primeira oportunidade, então, a oportunidade que aparece de você exercer a sua fé, a oportunidade de você acertar e não errar, a oportunidade de você amadurecer, de você crescer, de você perseverar, a oportunidade de você dizer: aqui não, eu não sou mais desse jeito, eu não sou aquele que começa e não termina, eu não sou mais aquela mulher, eu não sou mais esse homem mentiroso, eu não sou mais esse cara trapaceiro, eu não sou mais esse cara que vive alimentando o mal dentro de mim, o ódio. Não! Quando aparecer a provação, o que acontece? É uma oportunidade de eu perseverar na minha fé, de eu exercer a minha fé, de eu exercer, querido, aquilo que Cristo tem derramado no meu coração. Momentos de pressão gera oportunidade. Então aproveite para exercer a sua fé. Em momentos difíceis se revela o que? O nosso caráter. Em momentos difíceis o seu caráter ele é revelado. Sabia? Em momentos de dificuldade o seu caráter ele é revelado. Se você, quando falta o dinheiro, se você vai murmurar, se você vai reclamar,
Em momentos difíceis no seu relacionamento com Deus, o seu caráter vai se revelar. Poxa, mas eu estou orando e Deus parece que não está falando comigo. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vai inclinar novamente para uma vida de pecado. Mas não, você está tendo a oportunidade de fazer diferente. Aleluia. Porque Deus, Ele não libera algo sobre a nossa vida que não possamos suportar. Ele não lança sobre nós um fardo, um jugo que não possamos suportar. Amém? Quem está comigo aqui? Então tudo que nós vivemos, nós temos capacidade de suportar. Algo muito importante, não perca as oportunidades que Deus está te dando. Aleluia. Não perca as oportunidades que Jesus está te dando. Porque eu quero dizer algo para você. Abraão, quando ele estava indo sacrificar o filho dele, ele poderia negar: não, Senhor, mas é o meu único filho, eu não vou matar o meu filho. Não, quando ele tomou a decisão de exercer a sua fé, a sua boca confessou que ele cria: Deus proverá. E o que aconteceu? Deus proveu. Em momentos de pressão, sabe o que vai se manifestar dentro de você? Aquele que rege e governa a sua vida. Se é o Espírito Santo, você vai ver o fruto do Espírito se manifestar. Agora, se é a sua carne, você vai ver a sua carne se manifestar. Se é um palavrão que você sentiu vontade de falar, se é uma murmuração, se é um ódio, se é uma ira, se é um rancor. Quem está me entendendo? Pode ter certeza, em momentos de pressão, é que nós vemos quem é quem. Quem é quem? Se a pessoa diz aquilo realmente que ela é uma pessoa bondosa, vamos ver mesmo se em momento de pressão precisarem da ajuda dela, se ela vai ajudar. Quem está comigo? Então não perca a oportunidade para exercer a sua fé. Em nome de Jesus. Em momentos difíceis se revela o seu caráter. Então, querido, dentro de cada prova que nós passamos, tem um tesouro escondido. Aleluia. Tem uma oportunidade e tem algo poderoso escondido para nossas vidas. O que foi que aconteceu quando Abraão não negou seu filho Isaque? Quando ele perseverou na sua fé, ali Deus confirmou ele como pai de muitas multidões. Ali, quando ele falou: Abraão, porque você não negou o meu filho, o teu único filho, hoje o teu nome é mudado, pai de multidões. Hoje eu estou te dando uma nação inteira, de ti sairá nações. Aleluia. Isso é forte, querido. Quando nós perseveramos, não perdemos a oportunidade. Por trás de cada coisa isso, porque quando nós passamos no vale da sombra da morte, né? Quando nós passamos no vale, depois do vale tem um quê? Tem um monte. É hora de subir. Aleluia. Quando você está lá embaixo, agora é hora de subir. É hora de avançar. Aleluia. Em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, querido, em cada prova, em cada circunstância, em cada aprovação, tem um tesouro escondido para mim e para você. E você só vai poder viver se você exercer a sua fé, se você não perder a oportunidade, se você perseverar do jeito de Deus, não do seu jeito. Amém? Segunda coisa, querido, aqui no versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz... Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Amém? Outra coisa, é necessário você viver. Você precisa passar. Existem coisas, querido, que nós não podemos orar, pedir para Deus tirar, porque faz parte do processo de Deus na nossa vida, para nos levar a um aperfeiçoamento, para nos levar a um amadurecimento, para nos levar até a terra prometida. Quem está me entendendo?
O que foi que Jesus falou para João Batista? João Batista não queria, não, Jesus, eu não vou te batizar. Eu não vou te batizar, pelo contrário, é o Senhor que tem que me batizar. E aí Jesus falou assim: não, isso é necessário para que se cumpra as Escrituras. Então o que aconteceu? João Batista batizou Jesus para que se cumprisse o que estava escrito. E eu quero dizer para você algo: Deus já tem uma história escrita para você. E aquilo que você está passando hoje, entenda algo, se faz parte do propósito de Deus, é necessário você viver. Por que, missionário, eu tenho que viver isso? Por quê? Porque a gente nunca vai poder, querido, entrar no céu se a gente não aprender a viver aqui na terra de maneira correta. Quem está me entendendo? Algumas coisas nós vamos ter que viver aqui na terra para poder desfrutar do céu. Ou seja, algumas provas nós vamos ter que viver para poder desfrutar da bênção de Deus, para poder desfrutar das maravilhas de Deus. Sabe, Moisés caminhou com aquele povo reclamão, murmurador. Ele só viu a terra prometida e nem entrou na terra. O propósito dele era até lá, até enxergar a terra prometida. Aleluia. Mas e aí, ele orou para entrar. Senhor, mas deixa eu já estou aqui na cara do gol, né? Só mais alguns passos, já estou lá dentro. Você está me entendendo, querido? Não, Moisés, mas a tua história é até aqui. Vem para cá. Ou seja, é necessário a gente viver, querido, experiência. Algumas experiências. Sabe, algumas coisas que vão acontecer na nossa vida é necessário viver para ser aceito no céu. A experiência e a perseverança só vem, querido, vivendo etapas. Você só vai amadurecer no seu relacionamento com Deus vivendo as etapas. Você só vai amadurecer no seu casamento vivendo as etapas. Você só vai, sabe, viver o sobrenatural de Deus respeitando as etapas. Aleluia. Não, missionário, mas eu quero logo ver o agir de Deus e tal. O que foi que Jesus falou? Pedro, deixa eu lavar os teus pés, né? Não, Senhor, não, o Senhor não é, não, eu não mereço. E Jesus falou assim: olha, se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Aí, então Pedro foi logo afobado, agoniado. Jesus, então não lava só os pés, me dá logo um banho de bacia logo. Lava minha cabeça, lava tudo. E não precisa disso, só os pés, porque é só os pés que tocam a terra, né? Ou seja, a maneira como você caminha, a maneira como você se posiciona diante das etapas que você está vivendo, vai mostrar, querido, se você está preparado para desfrutar da terra prometida que Deus tem para você. Viva as etapas, não murmure, não reclame. Viva da maneira e do jeito de Deus. Mas entenda algo, não se apegue às etapas, porque existem etapas na nossa vida que são boas e confortáveis. Aleluia. Existem etapas na nossa vida que a gente não quer sair, mas como eu falei, o melhor de Deus está para frente, querido. O melhor de Deus está para frente, está por vir. Não está no momento agora. O momento agora é bom, mas sempre Deus proporciona para nós coisas maiores. O que a Bíblia fala? Que Ele tem coisas grandes e firmes que nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Aleluia. Então tem coisa muito maior preparado para você, querido. Só persevere nas etapas. Existem algumas etapas da nossa vida que é necessário chorar. Existem algumas etapas da nossa vida que a gente vai ter que se humilhar.
Existem algumas etapas na nossa vida que nós vamos ter que nos prostrar, sabe, de ser quebrado, ser humilhado. Existem algumas etapas na nossa vida que Jesus vai permitir a gente ir, mas existem outras etapas que nós vamos ter que voltar, sabe, algumas etapas na nossa vida que Deus vai nos elevar para mostrar o nosso coração e também vai nos abater. Aleluia. Só precisamos viver as etapas que Deus ele tem para nós, da maneira dele, perseverar do jeito de Deus. Perseverar, querido, é viver, sabe, se você quer viver uma vida firme com Jesus, é necessário você viver as etapas, o nome de Jesus. Sabe, aqui no versículo 4, e a perseverança deve ter a ação, a atitude completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar alguma coisa. A perseverança nunca é, querido, para te tornar uma pessoa imatura, mas sim para te levar a um amadurecimento. Porque o desejo de Deus, querido, é que a gente, como cristãos firmes, fortaleça o que? A outros. Nós precisamos perseverar, porque é muito chato você sempre ser visto como uma pessoa que precisa de ajuda, não é ou não é? Toda hora as pessoas te olham com aquela cara, ó vida, ó céus, me dá uma ajuda, né? Me dá uma palavra, missionário, por favor. Missionário, eu quero falar com o senhor depois do culto. E a pessoa anos e anos dentro da igreja. Dê um basta nisso hoje. Qual é o processo natural do ser humano? Ele começa com leite materno, aleluia, leite da mãe. Depois vai se introduzindo o que? Alguns sucos, vai se introduzindo alguns alimentos líquidos, né? Depois vai colocando uns pedaços de verdura, vai dando umas frutinhas um pouco maiorzinha, até ela começar a comer o arroz, o feijão, a carne, amém? E depois poder comer as comidas mais pesadas. Você está me entendendo? É desse jeito. Mas tem gente que parece que não quer sair da saia da mãe. O processo, quando eu estou falando disso, eu não estou falando de maneira física apenas, estou falando de uma maneira espiritual. Quem está comigo? Aleluia. Quando Paulo ele disse assim, ó, eu era menino, pensava, falava como menino, mas agora me tornei homem. Ele está falando de um posicionamento em questão de pensamento, de atitudes, aleluia, atitudes infantis, pensamentos infantis. O irmão deu a parte do Senhor para mim hoje, estou nem aí também. O missionário não falou comigo, não vou mais para o culto. São comportamentos infantis, né? Uma pessoa que não cresce, que não avança, aleluia. E o que acontece? Nós estamos aqui para um crescimento, querido. E para nós crescermos, nós precisamos de pessoas responsáveis e firmes. Glória a Deus. Porque o pai, quando ele vai para uma viagem, quem ele deixa na responsabilidade? O filho mais velho. Não é verdade? Ora, tu que é o responsável pela casa agora. Se o pai e a mãe não tiver, e tiver o irmão mais velho e os mais novos, toda a responsabilidade está em você. Cuida dos seus irmãos, cuida da casa. Não é assim? É assim porque era assim comigo. Quando meu pai e a minha mãe, meu pai falou assim, olha, depois de mim é a tua mãe, depois da tua mãe é tu, depois de você que é o seu irmão. Qualquer coisa que acontecer aqui em casa, se eu souber que está colocando gente aqui em casa, eu vou saber. Se tiver acontecendo alguma coisa, eu vou resolver contigo. Ele falava isso para mim. Entendeu? Porque esse é o processo de amadurecimento, querido. Aleluia. Então o que acontece? Perseverar na fé me leva a um amadurecimento. Perseverar na fé me leva a um amadurecimento. É a terceira coisa que eu
terceira coisa que eu queria que você guardasse aí no seu coração. E só alcança propósito. Amém? Você só alcança propósitos quando você avança na sua fé. Você só alcança viver o propósito de Deus para a sua vida quando você avança na sua fé. Se você permanecer uma pessoa que não cresce, você nunca vai ter experiências de orar por alguém e ser curado. Você nunca vai ter a experiência de o que? Um dia você pregar para uma pessoa, de viver um milagre, você orou, missionário, aconteceu, aquilo que eu pedi aconteceu. Glória a Deus, irmão, você está crescendo na fé. Você está avançando. Você está avançando. Olha, eu consegui resistir isso aqui. Glória a Deus, você está crescendo em santidade. Missionário, eu consegui ficar calado diante daquela injustiça. Glória a Deus, Deus está te moldando, irmão. Eu era uma pessoa estourada, mas agora eu sou paciente. Glória a Deus, é o Senhor operando na sua vida. Amém? Amadurecimento. A perseverança, ela nos leva a um amadurecimento, a um crescimento. Glória a Jesus por isso. Amém. E eu quero falar algo para você. Toda pessoa que é perseverante em algo é porque ela tem um alvo. Amém? E só vive propósitos quem tem alvo. Só vive propósitos quem tem um alvo. Existem muitas pessoas que vivem por aí sem um alvo na vida, sem um propósito, não almejam nada. Você está entendendo? Só tem alvo quem tem propósito. Jesus tinha um propósito. Qual era a proposta dele? Olha, vem que eu te farei pescadores de homens. Ele tinha um alvo e um propósito. Ele estava pegando jovens. O único homem que ele chamou era Pedro, o único maior de idade. Os outros tudo eram adolescentes, jovens. Dos apóstolos, o único que foi chamado como homem adulto foi Pedro. Os outros tudo eram adolescentes, jovens. E o que ele fez? Pegou esses homens, pegou esses jovens e deu um alvo e um propósito para eles. Qual a relevância que eles iam ter hoje na nossa vida se eles não tivessem perseverado? Qual a importância que o apóstolo Paulo ia ter e qual o impacto que ele ia ter hoje na nossa vida se ele não tivesse perseverado? Ele sofreu vários naufrágios, foi apedrejado, considerado como morto, linchado, jogado para fora da cidade, foi preso nos cárceres interior com os pés e amarrado no tronco, foi chicoteado, cuspido, foi maltratado. Ele tinha tudo para desistir, porque ele era um cara inteligente, ele era doutor da lei, ele era estudado, ele tinha reputação, ele tinha uma boa família, ele tinha dinheiro, mas ele perseverou em algo maior do que ele. E você não está aqui para perseverar, querido, apenas para ser bem sucedido. Você não está aqui para perseverar por coisas apenas terrenas. Você precisa perseverar naquilo que é maior do que você. O que é a vontade de Deus, querido? A vontade de Deus é que eu e você estejamos com Ele na glória. Então, não olhe mais para aquilo que te faz desistir como algo impossível. Não. Persevera. Porque Jesus nos deu um alvo. Jesus te deu um alvo. Vão por todas as nações e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ide e pregai o Evangelho. Jesus está nos dando um alvo e um propósito. A sua vida, querido, foi feita para a glória de Deus. Aonde você estiver, você pode viver o propósito de Deus. Seja como uma diarista, como dona de casa, na faculdade, sabe, na empresa que você trabalha,
dentro do seu lar, na comunidade onde você vive, você pode viver o propósito e o alvo que Deus tem para a sua vida. Só tem alvo quem tem propósito. Aleluia. Só tem alvo quem tem propósito. O que você quer ser? Não sei. Só vou decidir isso quando tiver grande. Desde pequeno eu já tinha um propósito, já tinha um alvo. E hoje eu tenho alcançado alguns alvos, eu já alcancei. Outros estão adiante de mim. Aleluia. E eu prossigo para o alvo. Precisamos prosseguir para o alvo, perseverar, querido. Você quer ser um cristão firme? Persevere nisso, no seu relacionamento com Deus. Persevere, ou seja, não perca as oportunidades em tempos difíceis. É necessário você viver as etapas. A perseverança na sua fé vai te levar a um amadurecimento. Isso são passos importantes para a gente se tornar uma pessoa firme. Não fuja do processo de Deus, fuja do pecado, fuja das tentações de Satanás, porque a Bíblia fala: resistir ao diabo, ele fugirá. Jesus não tem propósito com quem é frouxo, com quem é covarde. Jesus tem propósito em aqueles que resistem. E eu vou dizer algo para você: fugir não é ato de covardia, não. Fugir é só para os corajosos. José fugiu dos braços de uma mulher casada, e ele se tornou quem? Um governador. Se ele tivesse adulterado, se ele tivesse caído na fornicação, vocês acham que ele ia governar? Não ia. Ele fugiu. Fuja de algumas situações, porque isso é ser sábio, isso é ser forte, isso é perseverar na vontade de Deus. Então fuja. Fuja de situações que colocam em risco o teu propósito. Fuja de situações que colocam em risco a tua família. Fuja de situações que colocam em risco o teu chamado. Fuja. E persevere naquilo que Deus te chamou para viver. Fique de pé no nome de Jesus. Na próxima quarta nós vamos falar sobre isso novamente. Perseverança. Nós vamos perseverar, querido, para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida abundante. Nós vamos perseverar na oração. Tudo isso são temas que nós vamos estar abordando. Hoje é perseverar para permanecer firme com Jesus. Amém? Levante suas mãos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode orar ao Senhor. Você pode falar com Ele. Se Deus falou ao teu coração e se você está com aqueles pensamentos de desistir de algo, e você sabe que o Senhor está te chamando para permanecer, para perseverar, você pode adorar, buscar Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, persevere na presença do Senhor. Persevere com Ele, persevere na fé. Persevere com Jesus. Aleluia, Jesus. Esse é o momento. Se você reconhece tudo isso que foi falado hoje, você pode fazer uma oração: Senhor, eu não vou fugir. Senhor, eu não vou desistir, porque hoje o Senhor me chamou para permanecer, para perseverar. Porque quem persevera, Senhor, há uma recompensa para quem persevera.
Há um galardão para quem persevera. Há um tesouro escondido no meio da provação. Há uma oportunidade no meio das aflições. Uma oportunidade de manifestar Cristo. Uma oportunidade de viver um milagre. Uma oportunidade de viver e promover um milagre em nome de Jesus. Eu quero estar firme, quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Vamos fazer isso juntos. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. E pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. E pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes. Você pode erguer as suas de mãos águas vivas e dizer isso ao Senhor. Se eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Eu quero